Muita gente falando aí sobre o West Ham ter pedido 60 milhões de euros ao Flamengo pela negociação do Lucas Paquetá. E aí a gente viu aí muita gente repercutindo, dizendo que, pô, 60 milhões, tá, não tem jeito não, gente, tá? A informação que eu tenho, conversei com a fonte ligada ao Flamengo, não pediram 60 milhões não, bem abaixo disso. É acima do valor que o Flamengo imaginava que iria pagar e acima do valor que noticiaram que ele estaria saindo do West Ham, aqueles 25 a 30 milhões de euros, é acima. Mas o valor que o West Ham estava pedindo ao Flamengo, cerca de 40 milhões de libras, dá um pouco mais, 43, 44 milhões de euros, tá? Então, não é 50 milhões, não é 60 milhões, é muito dinheiro ainda, mas não é um valor que estava circulando aí de 60 milhões de euros, tá? Então, já está aí, essa situação aí já está explicada. O Flamengo, através também do Lucas Paquetá, que está pressionando lá, tenta reduzir um pouco esse valor aí. Flamengo que ofertou 35 milhões de euros, né? Eram 32 mais metas, bônus e tal, que chegava a 35. Eles recusaram, o Flamengo segue tentando. Olha só, hein? Como é que ele ia ser vendido por 30, 25, se já está em 35 eles estão recusando, né? Mas com o Flamengo todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Impressionante. E a gente, então, teve o jornalista Marco Manpresso, dizendo que o proprietário do West Ham, o David Sullivan, afirmou que Lucas Paquetá pediu para ser negociado com o Flamengo e não disputará o próximo jogo, né, contra o Tottenham, tá? O Flamengo, por sua vez, está cada vez mais próximo de repatriar o cria do Ninho, segundo o jornalista, tá? Olha só, pessoal respondendo aqui, o Leão Gabriel, meu capitão, faixa e 11 para ele. Não, deixa o Arrasca, né? Deixa o Arrasca. Agora, eu dava a camisa 14 pro Lucas Paquetá agora, e quando o Arrasca aposentasse, entregava a 10 pro Lucas Paquetá. Pô, bonito, né? Aí é legal. Olha, o Deni mandou aí, venha garoto ser feliz em casa, no maior clube das Américas, levantando muitas taças. Logo, Paquetá da Nação, o Gui93 mandou aqui. O Cauã Vieira, amanhã vou acordar com Here We Go do Lucas Paquetá. Tá falando do Fabrício Romano, o famoso Here We Go, né? Acreditando que amanhã possa resolver. E, inclusive, a gente tem um dia tão bacana, né? Com a possibilidade do Paquetá voltar pro Flamengo, mesmo com os dirigentes do Flamengo no início estavam tentando negar, mas é um dia, além de tudo, aniversário da chegada do Arrascaeta. Há 7 anos atrás, o Arrascaeta chegava no Flamengo para ser muito feliz, né, para ser multicampeão, para ser o ídolo da nação. E a gente teve aqui um vídeo, né, durante a apresentação na verdade, a coletiva do departamento médico no Ninho do Urubu hoje, lá o Fernando Sassá, que vocês vão acompanhar um trecho aí daqui a pouco, logo após o treino, mas a gente teve o Rodrigo Paiva brincando, né, com relação ao Lucas Paquetá. E aí o pessoal, óbvio, ficou oriçado, né? Vamos escutar o Rodrigo Paiva. Ele estava brincando, viu, gente? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, onde há fumaça há fogo, beleza. Mas é só para deixar claro que o Rodrigo Paiva sempre brinca com tudo, tá? Então, não serve como... apesar de eu saber internamente no Flamengo que existe mesmo negócio, que eles confirmam e tal, o Rodrigo Paiva estava brincando. Mas vamos ouvir aqui, ó. Olha só. Boto, depois dá umas dicas de restaurante Paquetá, você tem ido direto lá comer. Umas dicas de restaurante Paquetá que as meninas estavam perguntando aqui. Boto, depois dá umas dicas de restaurante lá em Paquetá. Se o Paquetá realmente for reforçar o Flamengo, é a melhor contratação dessa janela de transferência. E eu vou falar por quê. Paquetá, jogador de altíssimo nível na Europa, jogador disputado por clubes europeus e que há pouquíssimo tempo foi desejado pelo Manchester City do Guardiola. É um cara que é de seleção brasileira, que vai precisar jogar muita bola para se garantir na Copa do Mundo, ou seja, vai ter que estar jogando, vai ter que estar mostrando serviço, tá muito novo, é ídolo do Flamengo, é só ponto positivo. E conhece o Flamengo melhor do que ninguém. Ele mesmo disse que voltaria para o Flamengo. Então é só você listar. Precisa ir para a Copa do Mundo. Jogador de altíssimo nível internacional.
ídolo do Flamengo, conhece bem a torcida, querido pela torcida, não vai sentir a pressão de defender o Flamengo. E outra, vai formar um meio-campo para o Flamengo ainda mais de nível internacional. Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do peso disso? E um jogador jovem que vai deixar claro, isso é bom para o Flamengo, não só pelo reforço, mas para deixar claro o que o Flamengo falou. Que o Flamengo hoje é um clube muito rico, que vai gastar nas janelas e que quer ficar cada vez mais forte. Ou seja, o clube que ganhou o Brasileiro e a Libertadores contratou um baita zagueiro, o Vitão, não teve pressa no mercado e pode confirmar Paquetá, que há pouquíssimo tempo era desejado pelo Manchester City do Guardiola. O jogador, de acordo com o GE, porque eu dou crédito, né, meu caráter me diferencia, tá acertado com o Flamengo. Vou apurar com o Flamengo também, vou correr atrás, mas eu tô no exterior. Tive que passar essa opinião, porque para mim, Paquetá vai ser o maior nome dessa janela de transferências, se for confirmado. Primeiro, assim, é importante frisar que a notícia saiu mais cedo no Guardian, né? O jornal que a gente está vendo aí, a reprodução. É um jornal sério, né? Não é um jornal sensacionalista da Inglaterra, lá são vários, mas não é o caso do Guardian. Depois, o perfis aí na rede social também deram notícia, mas eles deram primeiro, 8 e pouco da manhã pelo nosso horário. E, enfim, o Paquetá não veio bem, não veio jogando bem, ele também não conseguiu recuperar seu melhor futebol. A matéria deixa claro que ele deseja sair da Inglaterra. Ele teve a oportunidade de ir para o Manchester City, mas a história lá da acusação de doping precou aquela negociação. Agora, é muito pouco provável que ele vá. O time dele está muito mal no campeonato, com chances reais de rebaixamento da segunda divisão. E a questão é se o Flamengo consegue. O Flamengo não nega, tá? No sábado eu perguntei a 2 fontes do Flamengo sobre o Breno Bidon, que estava sendo super especulado. As 2 foram veementes, falaram, não tem nada sobre esse rapaz, não tem proposta, nem estamos planejando fazer proposta por ele. Pode ser que faça numa outra janela, nesse momento não tem. E hoje nenhum dos 2 negou. Falei com os 2 aqui, antes de começar aqui a nossa live, a gente não comenta e tal. Vocês não estão negando, porque de fato existe um interesse. Agora tem que negociar com os ingleses. E resta saber se eles vão liberar agora, porque o jogador vai fazer falta, né, no elenco deles. Eles estão tentando escapar do rebaixamento. A situação é muito ruim. Eles sofreram uma derrota para o Wolverhampton, que é o Lanterna, não tinha vencido ninguém, só ganhou do West Ham, e depois eles perderam para o Nottingham Forest, isso agora, no começo do ano já. Um jogo que era confronto direto do último, entre os que não estão na zona do rebaixamento, e o West Ham abriu na zona do rebaixamento. Lá caem 3 times. Estão caindo West Ham, Burnley e Wolverhampton. Então, a situação do time é muito difícil. Resta saber se vão liberar o jogador agora ou vão querer contar com ele até o meio do ano para tentar escapar e depois negociar. Mas o Flamengo, pelo jeito, vai tentar trazê-lo o quanto antes. Não é a posição mais carente do elenco, né? Talvez eles vejam como uma oportunidade. Ele tem 28 anos, não é um jogador velho, né? É um jogador um pouquinho acima daquela meta de 25, 26. E é um jogador que deve ir à Copa do Mundo, pode ir à Copa do Mundo, jogador de seleção. E é rubro-negro, quer voltar para o Flamengo, talvez tudo isso conspire a favor de uma tentativa de contratação do jogador, mas o Flamengo parece não, está tentando trazer, isso aí está bem claro já. O West Ham United, muito ameaçado de rebaixamento da segunda divisão, teria ouvido do jogador que ele quer voltar ao Brasil, quer deixar o futebol inglês, ele que viveu momentos difíceis quando foi acusado aí de envolvimento com apostas, né? Conseguiu provar a sua inocência, não foi penalizado em consequência, mas não consegue jogar tão bem como em outros momentos. O camisa 10 dos Hammers, time que está muito ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão inglesa. E, evidentemente, se isso acontecer, vai ter que reformular seu elenco, trabalhar com um elenco um pouco mais enxuto, mais barato, na temporada que virá. Mas ainda não caiu. O time ainda luta para sobreviver na primeira divisão e quer contar com seus jogadores. E aí, a grande questão, o grande desafio do Flamengo, tentar convencer o West Ham a vender o Paquetá agora, ou esperar o meio do ano. Mas a possibilidade, ela existe. Lucas Paquetá, a notícia foi dada pelo jornal Guardian, depois repercutido por vários jornalistas lá no exterior e aqui no Brasil também. Eu conversei com pessoas do Flamengo no sábado, quando houve uma especulação sobre a possibilidade de contratação do bom valor do Corinthians, o jovem Breno Bidon. E 2 fontes do Flamengo negaram com veemência
o interesse do jogador. Não estavam desfazendo do atleta, elogiaram o jogador, mas disseram, ó, nesse momento, o Flamengo não está tentando essa contratação. Então, é um boato, é um rumor. Aí perguntei do Paquetá, não desmentiram. Até publiquei logo no meu blog. O Flamengo não desmente, é porque realmente há a possibilidade. Depois, conversando com mais pessoas, e também com outros colegas que fizeram a mesma coisa, confirmando que, de fato, o jogador, o Flamengo tentará o jogador, está tentando o jogador. O jogador já deu sinal verde, quer voltar ao Flamengo, já tem encaminhado aí uma situação para ele. Claro que aí tem questão salarial, que ele vai ganhar menos, não é Libra, é real. É, e a questão agora é o West Ham. Para o meio do ano, eu acho que não será difícil o Flamengo fazendo uma boa proposta e tirar o jogador de lá, mas a dificuldade é essa agora, como eu dizia no começo do vídeo. O West Ham está muito mal no Campeonato Inglês, está numa situação muito difícil. O time corre um seríssimo risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Já esteve na Championship, a segunda onda inglesa, por 2 temporadas nesse século. Nas 2 vezes só conseguiu subir jogando os playoffs, não conseguiu sequer o acesso direto, né, para a primeira divisão, que você tem que ser o campeão da segunda divisão ou ficar em segundo para você conseguir o acesso direto. E a equipe do West Ham não conseguiu em nenhuma das 2 ocasiões que foi rebaixado nesse século, seus 2 mais recentes rebaixamentos, não conseguiu o acesso direto, tendo que jogar o playoff, né? Aí você tem o playoff, o terceiro contra o sexto, né? E o quarto contra o quinto. Aí os vencedores de jogo de ida e volta fazem um jogo único no estádio de Wembley para definir quem vai é, pegar a última vaga, né? Terceira e última vaga de acesso para a primeira divisão. Lá caem 3 times. Hoje o Nottingham Forest é o último entre os times que não estão na zona do rebaixamento, o 17º. Ele tem 21 pontos. O West Ham tem 14, são 7 pontos de diferença. Ou seja, metade dos pontos que o West Ham fez, ele tem que tirar, produzir para igualar ao Forest. E isso piorou com a derrota para essa equipe em jogo mais recente da competição. Estava 4 pontos atrás, ficou 7. Se tivesse vencido, o West Ham ficaria a 1 do Nottingham Forest. E também teve a derrota para o Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato, que só venceu um jogo, justamente o West Ham. Tem só 7 pontos. Esse está virtualmente rebaixado. E o Burnley tem 13 pontos, luta ali com dificuldade, como acontece com o West Ham, para escapar do rebaixamento. Então, estamos falando de um time que está com o pé na segunda divisão, vai ter que reagir muito bem para escapar do rebaixamento. E aí ele precisa do jogador, precisa do Paquetá. Essa é a dificuldade que o Flamengo vai enfrentar. Por que eles vão liberar agora? Se eles ainda não jogaram a toalha, né? E o detalhe, a vez de contratar outro, como é que você contrata um bom jogador do nível do Paquetá para repor a sua eventual saída com um pé na segunda divisão? Você contrata o jogador e faz um contrato de 4, 5 anos para jogar a segunda divisão? Se o time for rebaixado e o rebaixamento ele está muito próximo, difícil convencer, né? E aí o time vai jogar a segunda divisão, ele se dispõe a jogar um ano, aí de repente está tudo errado, ele joga mais um ano na segunda divisão, vai ficar 2 anos na segunda divisão. Então é muito difícil você convencer um jogador a sair do clube nesse momento. É muito difícil você convencer um jogador a aceitar uma proposta. Então é complicado para o West Ham abrir mão do jogador. Vai pesar muito a capacidade ou não do Paquetá de convencer os dirigentes ingleses a liberar. Vejamos o que vai acontecer. Reforço importante seria um grande reforço. Não é a posição prioritária do Flamengo, mas é um jogador de muito melhor do que era quando estava no Flamengo, um jogador que evoluiu e que pode fazer ali várias funções, inclusive o lado direito, onde joga o Carrascal, onde jogou o Gerson, ele pode ser aquele ponta armador pela direita, como gosta do Felipe Luiz. Agregaria demais ao elenco, seria um jogador para jogar na vaga do Carrascal pela direita, na vaga do Paquetá, do Rascaeta, do mais por dentro, enfim. Vejamos se o Flamengo consegue essa contratação, um jogador que deve, inclusive, ir à Copa do Mundo desse ano nos Estados Unidos pelo Brasil. E o Flamengo também vai anunciar oficialmente, mas já acertou com o Gil Vicente, a cessão do André, o goleiro que veio para ser o reserva imediato do Rossi. É um goleiro que foi bem avaliado, né? Considerado um jogador que sabe atuar bem com os pés, é uma condição básica para jogar no time do Felipe Luiz, que constrói lá de trás, o goleiro é muito acionado, isso é muito comum no futebol de hoje, e que foi eleito o goleiro do mês, em novembro, jogando pelo Gil Vicente, lá em Portugal. Então ele conseguiu essa, esse destaque, né? Um goleiro que vem aí se destacando na equipe do Gil Vicente já há algum tempo. É um time que não é um time grande do futebol português, mas é um time que tem feito aí com que ele possa se destacar, né? Ele ofereceu a ele essa oportunidade de se destacar. É a informação agora até do companheiro Vene Casagrande, 1,5 milhão de euros pela liberação imediata do jogador, né? Poderia pegar no meio do ano aí livre, até final de contrato, mas o Flamengo faz um acordo para que ele saia agora.
E se for vendido no futuro, o Gil Vicente fica com um percentual de 10% de uma eventual venda desse jogador, desse goleiro do Gil Vicente, que veio para o Flamengo, veio para o Brasil, o goleiro André, tá? É isso. Então, uma contratação a mais, depois do Vitão, o Flamengo vai acertando com esse goleiro para compor o elenco, uma necessidade, uma carência do elenco, e a possibilidade de alguém de uma outra posição, mas um jogador de um bom nível, de um ótimo nível, que é o Paquetá. Vejamos aí o que vai acontecer, se o Flamengo vai ter essa capacidade de trazer o Paquetá ainda nessa janela. Mas olha, a tendência, pelo que estamos vendo, se não for agora, ele vem no meio do ano para o Brasil. A não ser que aconteça algo muito diferente.